Olá, irmãos. Graça e paz sobre todos nós. Por alguns momentos eu, pensando ali comigo, pensei, cara, já não seria necessário, diante de tudo que eu ouvi e nós ouvimos, eu trazer uma palavra. Mas por quê? Porque tudo, desde a introdução nossa ao louvor e à adoração, até as palavras finais aqui do Júlio, já contempla, e vocês poderão perceber, praticamente tudo do que eu quero hoje compartilhar com vocês. Mas ainda assim, uma coisa que fica firme para nós, e que eu desejo que fique firme em nossos corações, e que foi muito falado em todas as palavras, inclusive nas palavras de louvor e adoração que vimos aqui escrito, é tirarmos disso um ensinamento. Eu queria muito que ficasse em nossos corações, que você se lembrasse, desde o momento em que você aqui entrou, até as últimas palavras dos cânticos, as palavras que o pastor Júlio acabou de nos trazer, e perguntasse a si mesmo, o que eu posso tirar dessas palavras para o meu ensinamento, para o meu aprendizado? Não um aprendizado teórico, um aprendizado prático, para todos os meus dias. Essa é a questão para nós hoje. Então, vamos a isso. E eu quero começar, para a honra e glória do Senhor, e com todo o intuito de que seja uma bênção para nós, começar compartilhando uma leitura. Antes, deixa eu lhes dizer o que eu quero compartilhar com os irmãos. Vou fazer uma breve leitura de um trecho do capítulo 1 de Efésios, e que vai nos mostrar um pouquinho do que é estar assentado. Estar assentado. Vou lhes trazer um exemplo, muito breve, que ocorreu aqui hoje. Eu cheguei bem cedo aqui e já tinha pessoas aqui. Como o pastor Júlio falou, tudo o que temos aqui é para abençoar os irmãos. Mas vocês percebam, esse é um detalhe, um parêntese que eu estou abrindo antes de eu fazer a leitura. As cadeiras estão arrumadas, todo mundo sentado, ou como a palavra em Efésios gosta de dizer, assentados. Essas cadeiras estavam empilhadas, possivelmente empoeiradas, mas elas estão arrumadinhas, em posições em que vocês podem olhar a quem está aqui no púlpito. Mas elas foram preparadas para o seu conforto, para que você se assentasse, e com todo o coração. Olha só, eu vejo todo mundo daqui, óbvio, daqui eu vejo todo mundo sentado. É claro que se você fizer o mínimo de exercício também, olhando para o lado, verá que estão todos assentados. Vamos a essa questão do assentados. Vou fazer uma leitura para nós. Parece que tem que acompanhar aqui no visor, e talvez eu tenha que dizer qual é a versão da Bíblia, é isso? Aqui a versão acho que é a revista e atualizada. Vejamos. Bendito o Deus e Pai, Efésios 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Só esse primeiro trecho, se você lembrar rapidamente, verá que nas palavras iniciais da irmã que estava aqui em cima, nos convocando ao louvor, ela citou um leque enorme das bênçãos celestiais que o Senhor derramou sobre nós. E aí fomos chamados a uma posição de gratidão, de agradecimento, de louvor, de adoração, em face dessas bênçãos celestiais que foram derramadas sobre nós em Cristo Jesus, por Cristo Jesus. E por que não dizer, para a honra e glória do nosso Cristo Jesus. Prosseguindo. Assim como nos escolheu. Eu quero
com a graça do Senhor, ainda que você saiba, ainda que você pense, eu já sei disso, mas pense novamente e diga para si mesmo no seu íntimo, Ele me escolheu. Caramba, eu estou aqui assentado porque de alguma forma o Senhor me escolheu. E não é mérito meu, pense assim também, não é mérito meu, foi a misericórdia dEle, que me trouxe. Além, mais adiante você vai ouvir, além de me pôr assentado nas regiões celestiais, eu estou assentado aqui. E graças ao Senhor, podendo ouvir a palavra dEle. Não que você tenha que ouvir a palavra dEle só aqui assentado. Muito pelo contrário. Eu e você precisamos, dia após dia, hora a todo tempo, estar meditando, refletindo, ruminando. Eu gosto de dizer que acho que vocês aqui, agora eu também, da região centro-oeste, deveriam ter essa palavra, ruminar, muito viva no coração de vocês. Ah, mas essa palavra ela é muito típica para os animais que ruminam, que comem e ficam mastigando, e retorna, e volta, e retorna, e volta. Sim, nós devemos ruminar a palavra de Deus. Você ouviu um pregador, seja eu, seja quem for aqui falando, ouviu um irmão compartilhando, ouviu alguém ministrando sobre o louvor, ouviu um trecho escrito. Pegue essa palavra e rumine. Não deixe só entrar, sair, vou embora, tenho o que fazer e esqueceu. Não, o Senhor está falando. Mas, Maurício, é muito repetido isso. Inclusive, tudo que eu estou falando, com certeza, eu sei que nós já ouvimos incansavelmente. Mas por que eu ouço tantas vezes isso? Porque você e eu, nós precisamos ruminar, comer, se alimentar, respirar a palavra do Senhor. Mas só para o meu bel prazer e para eu crescer? Sim, porque quando eu e você nos alimentamos do alimento natural, é para te dar vigor, força, saúde, para a criança crescer. Nós que já crescemos, precisamos de energia, de coisas boas circulando no sangue, ou seja, uma série de tratamentos que o alimento natural nos traz. Da mesma forma, a palavra do Senhor para nós. Ela é o nosso alimento. Então, não podemos dizer, esse, entre aspas, prato é repetido. Não. Até porque, ainda que pareça repetido, ele ou ela, a palavra, se renova. E a cada momento é algo novo que você extrai para a tua saúde espiritual, para a nossa saúde espiritual. Prosseguindo um pouquinho mais aqui. Então, como eu lembrei, Ele, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Se paramos um momento nesse trecho, você poderá recordar-se que lá num trecho de Salmo, lá no livro dos Salmos, um trechinho, porque o Salmo nem é tão grande, mas eu só quero pensar um momento com relação a este momento aqui da palavra. Ele, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E lá nos Salmos diz assim, a meu respeito e a seu respeito. Antes sequer que eu, o salmista diz, né, fosse formado, antes substância informe, tu, Senhor, já havias preparado um lugar para mim. Por isso comecei lembrando, você está assentado, sim, nessa cadeira física, mas em Cristo nós estamos assentados nas regiões celestiais. E nós precisamos, incansavelmente, ter isso vivo em nossos corações. E não só vivo em meu coração, em nossos corações, mas
falar com teu irmão do lado, seja no banco sentado, seja quando está tocando um louvor, seja tomando café da manhã, seja onde quer que esteja, fazendo o que quer que esteja fazendo, trazer essa palavra que levanta. Se você viu seu amigo, seu irmão, poxa, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E isso levanta. Você vai entender daqui a pouco o que eu estou querendo trazer com essa expressão, isso levanta. Vamos prosseguir um pouquinho, mas façamos isso. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou. Eu vou tomar o cuidado, embora, como o pastor Júlio dizia há alguns dias atrás, por causa da questão do tempo, senão eu ia ficar pegando cada trecho e querer esmiuçar um pouquinho, mas a gente sabe que não dá. Mas cada palavrinha que eu entender que ela é vital para nós, eu vou tentar pôr em palavras em negrito, fala bem para chamar a nossa atenção. E aí eu uso essa palavra. E nos predestinou para Ele. Isso é fantástico. Ele nos predestinou para Ele. Você pensa bem. Eu quero que isso te incomode de coisa. Caramba, que coisa é essa? Antes da fundação do mundo, antes que sequer houvesse forma, antes sequer que você fosse formado no ventre da sua mãe, Ele já havia visto você, pensado você, esse é meu, esse está escolhido. Quisera eu saber, e não daria tempo também, citar o nome de cada um de nós e dizer, você, antes sequer que corpo fosse formado, o Senhor olhou para você e não por mérito algum, Ele sabe exatamente o que você e eu somos. Então não perca tempo olhando, embora o próprio apóstolo em momentos lá no livro de Romanos diz, miserável homem que sou, sim, não olhe para o quão miserável eu e você seja. Ele, independente do que você e eu somos, Ele te escolheu. Não discuta isso, Ele te escolheu. Pense nisso. Seja você, em termos da, entre aspas, vida no mundo, um expoente do conhecimento, um doutor de qualquer coisa, ou a pessoa mais simples, ele não olhou para os seus méritos, do quão doutor ou do quão simples, ele olhou e te escolheu. E disse, este é meu, para o meu beneplácito, para o meu prazer, para a minha glória, este é meu. E este é você, são vocês, somos nós. Prosseguindo, queridos. Como eu acabei de dizer, para quê que Ele te predestinou? Para louvor da glória de sua graça. E olhem, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. Peguem também essa palavra, redenção, no qual temos a redenção. De que forma? Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Como dissemos antes, não é mérito meu ou seu.
é a riqueza da graça dele. É a riqueza da graça dele, que sem eu ou você entender, foi derramada sobre você, sobre nós. Mas lembremos-nos sempre, não é para eu guardar e ficar, sim, também, mas só ficar feliz porque a graça dele é derramada sobre mim. É preciso que eu e você dispensemos esta graça. Ela não pode ficar retida em mim e em você. E você vai entender daqui a pouco também essa questão. Espero no Senhor que entendamos. Eu vou pular um pouquinho, vou para o versículo 9, para ganharmos mais tempo. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Em alguma outra versão, talvez leiamos aqui, segundo, dependendo da versão, o seu bel prazer, segundo o seu desejo, a sua vontade. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E aí vejamos as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que, como em outras palavras o pastor Júlio nos falou, e nos abençoou no sentido de que não só as questões celestiais, mas a cadeira, o ambiente, o ar, a luz, o café, tudo também é a bênção do Senhor. Continuando. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E de acordo com o conselho da sua vontade, sou repetitivo, sim, ele te escolheu, ele nos escolheu. Não foi à toa. Eu sei, não sei se você de repente pensa nisso, eu não sei porque estou aqui, se foi à toa. Não, não foi. Foi segundo o conselho da sua vontade que ele, por uma razão que por muitos momentos eu e você não entendamos, ele te escolheu. Pense nisso, agora e sempre, enquanto o Senhor te der saúde mental e espiritual, para ter isto vivo, ruminando, pense, ele me escolheu, e você verá, creio no Senhor, mediante a palavra, que tem um propósito. Há um propósito em toda escolha. Se a gente fizer uma figura muito simples, e hoje em dia isso já não é real, e talvez muitos de vocês bem jovens não entenderão, mas a irmã começou, quem estava aqui dentro, talvez tenha ouvido lá fora, ela brincou, aqui tem velho, aí todo mundo gritou, não, mas não é questão de, vamos dizer, né, irmã, maturidade, maturidade no sentido daquela, a árvore gerou fruto e esse fruto está maduro, mas eu tenho 65 anos. E, como diz aqui a palavra, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, para nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Por que a questão breve que eu trouxe aqui de maturidade em termos de idade? E porque aí é uma experiência muito breve e pessoal minha. Esta pessoa que
como o pastor Júlio muito bem falou, que estar aqui lhes falando com o desejo de lhes servir. Os irmãos chegaram cedo e prepararam um café da manhã para nos servir. É um alimento. E eu lido com a palavra de Deus como um alimento. E quando ela, por alguma forma e razão, sai expressa por meus lábios, eu me vejo como também servindo um alimento. E nesse sentido, eu busco, com a graça do Senhor, renovar dia após dia. E já vai aí pelos idos dos 50 anos no mínimo, porque eu conheci, pela misericórdia do Senhor, por volta dos 15, 16 anos. E a vida de lutas, derrotas e vitórias prossegue. Mas preciso e nós precisamos ter isso renovado dia após dia. Por isso que eu usei com vocês a expressão que eu creio que vocês entendem um pouquinho, chamada ruminar. Você recebe o alimento e como, com todo respeito aos irmãos, mas a palavra nos fala sobre isso também, como um animal que rumina, repito, com todo respeito, para que ninguém se ofenda com a expressão animal, mas pegue o sentido da expressão de pegar o alimento que o Senhor te traz e ruminá-lo, processá-lo, deixar isso entrar como vida e te gerar vida, e você gerar vida, compartilhar vida, para a honra e glória do Senhor. Finalizando esse trecho, vou pular para o versículo 13, metade dele. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Bom, deixa eu brevemente também lhes explicar por que dessa leitura que eu chamo de introdutória para o que eu quero, na verdade, compartilhar com os irmãos. Observem, mas antes, aqui no capítulo 2, para enfatizar as palavras iniciais, versículo 6, lerei rapidamente. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Só esse trechinho, eu diria, resume qual é o propósito da escolha dele. E de pôr a mim e a você assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Lembre-se, é para a glória dele. Bom, percebam, eu coloquei uma questão para que vejamos que estamos assentados, não estaremos, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora eu vou dar um salto, um pulo, na verdade é um pulo, no segmento da Bíblia, seria um pulo em direção ao Apocalipse. Não, eu vou voltar agora e ler conosco uma experiência, uma história. Essa história acontece num breve trajeto do Senhor Jesus, lá num dos evangelhos, em que ele tem uma pequena viagem rumo a Jerusalém e ele precisa passar por algumas cidades. E uma dessas cidades é Jericó. E ao passar por essa cidade, não diz o número, mas uma multidão, é isso que a expressão bíblica fala, mas seguido de seus discípulos e uma multidão, e de acordo com a palavra, essa multidão era muito ruidosa, barulhenta,
E também, agora sim, numa outra condição, havia alguém, como diz a palavra, assentado no caminho de Jericó. Eu vou ler para nós essa passagem e tentar, com a graça do Senhor, extrair um pouquinho, é uma pincelada, porque requer mais tempo, mas o tempo é do Senhor. Agora eu vou ler conosco a passagem Marcos 10, salvo engano, 46, Marcos 10, 46. Isso. Vamos lá. Silêncio, né? Eu vou tomar mais um tempinho de vocês. Eu vou fazer de forma muito breve, uma rápida viagem sobre os caminhos de Jericó hoje. Como assim, cara, tu vai fazer essa viagem? Bom, Jericó, essa cidade, é a cidade mais antiga existente, e mais antiga no sentido dos fatos espirituais narrados na Bíblia que aconteceram. Então, ela é a cidade mais antiga. Essa cidade fica em Israel, entre aspas. Ela está sob o domínio da Palestina. E em Jericó, desde lá dos... Aliás, lembrando ainda que foi a primeira cidade conquistada pelo povo que Deus havia escolhido. E, vocês lembram, Josué, ao sair, claro, ordenado por Deus, orientado por Deus, já tinha essa cidade pela frente. E essa cidade precisava ser conquistada segundo as ordenanças do Senhor. Então, vamos lá. Tem a história, só para lembrar vocês, que Jericó é essa? A questão de uma cidade ser cercada por muros, esses muros precisavam ser derrubados, e tem aquela experiência, segundo a orientação do Senhor, do povo, com as ordenanças lá dos sacerdotes e de Josué, rodeá-la, até que os muros foram derrubados. Tem dezenas de fatos e que vocês poderão ver num outro momento na sua leitura bíblica. Tem a questão das águas que estavam amargas. E segundo a Bíblia, essas águas eram águas de morte. Essas águas foram, entre aspas, curadas, purificadas, de forma que essa fonte lá de trás, lá dos idos de Josué, até hoje, flui. E até hoje é uma das fontes que abastece a cidade. Fato incrível. Mas vamos pular, porque a viagem pode demorar. Tá bom? Vamos lá. Então, como eu dizia, o Senhor estava numa trajetória rumo a Jerusalém e precisava passar por Jericó, que era um dos caminhos, e havia um homem, filho de um outro homem chamado Timeu. Na sua Bíblia você vai ver o nome dele como sendo Bartimeu. Chamando-o assim, de Bartimeu, ele estava assentado à beira do caminho. Nós estamos assentados aqui, numa cadeira razoavelmente confortável, com ar-condicionado, luzes, e aprove a Deus me pôr diante de vocês para contar essa história. Fazer o quê? E vinha aquela multidão ruidosa, um cego, mendigo, estava ali, e certamente já estava ali há muito tempo, não naquele dia, mas era a vida dele estar ali naquele lugar para pedir esmola, receber esmola e ter possivelmente o seu sustento. Caramba, vamos imaginar. Um homem cego, pobre, miserável,
está sempre ali, nunca houve tamanho ruído. E ele certamente pergunta, cara, que barulho é esse? E alguém lhe diz, olha, é o seguinte, eu vou brincar aqui com todo respeito, é uma pessoa, um rapaz, um senhor, o Senhor Jesus está passando. Este homem, que vamos chamar aqui, como a Bíblia chama de Bartimeu, ao ouvir e saber quem estava passando, você verá, e nós veremos aqui, já está na... E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, em outra versão poderá estar um pouquinho diferente, essa passagem só tem nos 3 primeiros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. Eu estou lendo Marcos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Eu, quando passo por essa passagem, eu tinha a intenção, e assim vou fazer, de provocar vocês, né? Com a seguinte pergunta que é só para reflexão, você não precisa me responder. De eu e você se questionar, onde eu estou assentado? Se você, como lá no início, tiver a convicção, eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, glórias ao Senhor. Mas ainda assim, como eu e você, em alguns momentos, nós nos vemos meio que, não é a melhor expressão, meio que para baixo, tipo, eu esqueci que estou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que o Senhor me escolheu, que independente de qualquer mérito meu, aprove a Ele me escolher, me chamar para a honra e glória dEle. Mas talvez também eu possa estar à beira do caminho me sentindo um miserável, um mendigo, um necessitado de esmolas. Exemplo bobo, eu hoje vou à reunião para ouvir o pastor falar para mim. Eu preciso ouvir porque eu, perdi o rumo, não tem nada errado. Eu vir à reunião para ouvir o pastor falar, para ouvir um irmão compartilhar. Mas eu posso também me dispor, decorrer da semana, ruminando, lembra? Tendo ruminado, me alimentado, como eu não fico, naturalmente falando, sem o café, sem o almoço, me alimentando da palavra de Deus e ser diferente. Eu vou para a reunião, porque lá eu quero adorar o meu Senhor junto com os meus irmãos. Eu quero, se possível, compartilhar desse Deus maravilhoso que está em mim. Eu quero, se possível, ao estar ao lado de alguém, conversando, brincando, falar para ele da alegria, do renovo, do sustento que ele foi para mim durante toda essa semana, durante esses meses ou durante esses anos que eu estou passando. Novamente, abrindo um breve parênteses, eu hoje cheguei cedo e eu já tinha em mente, porque eu estou vendo muitos de vocês e eu não sei o nome, eu não conheço, até pela minha distância, alguns eu sei. Mas hoje tinha alguém, dentre tantos, que eu estava comigo mesmo incomodado. É o Lucas. Cadê o Lucas? Já foi? Aquele que toca aqui. Bom, vocês sabem quem é. Eu não estou vendo. É que eu também sou meio ceguinho aqui, naturalmente falando. E aí poxa, você, quem você é? Eu sei que ele é o rapaz que toca aqui, o irmão que toca. Mas eu queria conhecê-lo, e saibam, eu gosto e quero conhecer pessoalmente cada um de vocês. Parar, sentar, conversar, bater papo, eu dizer quem sou eu, qual é a minha história, eu ouvir de você qual é a sua história. E aí eu parei com o Lucas. Gente,
Eu peguei uma expressão aqui um pouco goiana. Gente, em poucos minutos, eu conheci, preciso conhecer mais ainda, toda a história do Lucas, da família, o nome da mãe, com quem ele casou, como casou, o que aconteceu com o irmão dele, a experiência que o Senhor o levou, junto com a família, em prol, em face da dificuldade que o irmão dele teve, e como isso me edificou. Alguns outros eu fui chegando, poxa, e você? Quem é? Seu nome? Eu sou fulano, e eu, olha, eu sou o Maurício. Então aguardem. A cada um de vocês que eu soube o nome, a gente pode voltar a conversar mais. Mas, voltando aqui à palavra, este homem, Bartimeu, ao saber que o Senhor estava passando, e é isto que eu quero, com a graça do Senhor, também provocar em nós, ele começou a clamar, a invocar. Ele pensou, caramba, palavras minhas, ele está passando, é a minha oportunidade. Por isso eu te pedi uma reflexão. Pense você, em onde você entende que está assentado, em que condição você está assentado. Não desmerecendo e não desacreditando do que Efésios nos fala, vós estáis assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas no momento em que você está, como você se sente e qual é o seu posicionamento? Nós vamos ver já já qual foi o posicionamento final deste homem que começou a clamar, a invocar o Senhor. A leitura vai nos levar a isso, vamos lá. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Olha, eu te digo, hein, e digo para mim, eu não estou aqui dizendo só para vocês, se aplica em primeiro lugar a mim essa palavra. Esteja eu como eu estiver. Esteja eu me sentindo, se assim posso dizer, o cara nas regiões celestiais. Eu careço da misericórdia do Senhor a todo tempo. Então, a todo tempo, eu estou clamando, Senhor, tem misericórdia de mim. E assim esse homem clamava, tem compaixão de mim. E olhem, a palavra aí está mostrando, e muitos o repreendiam para que se calasse. Pense nisso também. Pense nisso, na possibilidade de, às vezes, você estar clamando, invocando, e dependendo de onde você esteja, isso incomodar alguém. Mas aí, o Júlio usou uma expressão, talvez vocês lembrem, talvez não seja tão fiel ao que ele falou, mas ele falou, a decisão é tua. Dentro do contexto do que o pastor falava antes, a decisão é tua, de fazer isso ou aquilo. A decisão aqui, sendo repreendido ele porque estava clamando, cale-se, fique quieto, está incomodando. Não, eu vou invocá-lo, eu vou clamá-lo. Ele é a solução para o meu problema. Eu não o vi antes, não o conheço, mas eu já ouvi falar. Ele é a solução para o meu problema. Então, eu vou clamar, eu vou gritar, não importa. E é curioso, a palavra nos mostra, o Senhor estava passando. Olha, quanto mais isso nos anima a invocar e a clamar ao Senhor nos momentos teus. Pode ser aqui, na comunhão dos santos, pode ser no seu só, na sua casa, de clamar e invocar o Senhor. O Senhor foi sensível ao clamor daquele homem miserável, mendigo e cego. O Senhor, possivelmente, eu não vi, nós não vimos, estivesse a uma certa distância. Estava um ruído louco, diz a palavra. Mas o Senhor foi sensível. Opa, diz a palavra, e ele parou. O Senhor parou. Alguém está me invocando, alguém está clamando. Tragam-no a mim. E foram a este homem, a palavra você está vendo,
e disseram a ele, numa das expressões, tem de bom ânimo, ele te chama. Gente, imagine-se ouvindo isso. Você clamou, invocou, e às vezes, eu passo por isso, e às vezes a gente está invocando, clamando, e com um sentimento de que ele não está me ouvindo, e aí você ouve isso. Pode ser de um irmão ao seu lado. Tem de bom ânimo, ele te chama. E o que fez este homem? Diz a palavra, de um salto só, ele largou a capa, que talvez fosse o que de mais importante ele tinha, porque ele era cego, mendigo. E para essas pessoas, tudo que ele tem, você pode ver ao andar pela rua, aquilo que você olha e é lixo, para ele, para essa pessoa, aquilo é importante. Ele de um salto, diz a palavra, largou capa, largou tudo, largou qualquer coisa que pudesse ser empecilho e foi. E foi levado, obviamente, por ser cego, ao Senhor. E como você já viu aí na palavra, e chegando ao Senhor, o Senhor o pergunta. E você pode se deparar com essa pergunta. E não pense assim, Ara, por que ele está me perguntando se ele sabe? Incontáveis são os momentos em que você vai ouvir, ler na palavra, o Senhor perguntando, o que queres que eu te faça? Veja o que é necessário para mim e para você, clamar, invocar, e Ele ser sensível ao teu clamor e dizer, tragam-no ou venha a mim. E você é levado ou vai, e Ele te pergunta, o que queres que eu te faça? Você precisa dizer para o Senhor, na palavra a qual estamos discorrendo, ele diz, o cego, Bartimeu, Senhor, Mestre, Rabone, que eu torne a ver. Percebam, se é que eu torne a ver, óbvio, ele não nasceu cego. Em algum momento ele enxergava, e ele deixou de enxergar, e clamava ao Senhor, que eu torne a ver. Reflexão para mim e para você, quantos momentos na nossa trajetória você perdeu a visão? E aí a decisão, como o pastor nos disse no outro contexto anterior, a decisão é minha, de qual atitude que eu vou tomar. Mas em algum momento em que eu perca a visão, ou até mesmo, que pode ser o pior, que eu pense em enxergar tanto e não enxergue, e diante do Senhor eu diga, Mestre, Senhor, Rabone, que eu torne a ver. E as palavras do Senhor, como a palavra mesmo nos mostra, maravilhosa. Eu vou ler para não mudar. Vejamos aqui. Vou repetir um pouquinho o que eu já falei. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, Mestre, que eu torne a ver. Então, Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Se nós formos no Evangelho de Lucas, nessa passagem final, a palavra ainda é, na minha forma de ver, mais rica. Porque lá nós vamos ver que ele segue a Jesus e o povo, aqueles que
viram tudo isso, não só o fato da cura, mas viram que aquele homem, pense bem comigo, cego, mendigo, necessitado, ele possivelmente, como talvez um de nós, pense, bom, agora eu estou bom, enxergo, tenho toda a minha potencialidade, o que agora eu posso fazer? Bom, agora eu vou procurar um trabalho, sim, tem que procurar um trabalho, ou agora eu vou cuidar da minha vida, porque agora eu posso enxergar, já não preciso ficar sentado à beira desse caminho. Mas a disposição dele, mostra-nos lá no Evangelho de Lucas, é adorando-o, louvando-o, passou a segui-lo. E todos que viram isso, passaram a louvar e a adorar ao Senhor. Reflexão para mim e para você, para chegarmos ao final. Aquilo que o Senhor opera em mim e em você, queridos, como dissemos no início, não é para louvor meu, para satisfação minha. Não, não é só. Isso precisa redundar, retornar com glórias e louvores a Deus, através de mim e através daqueles que vejam a minha vida. Então, há uma situação que, em latim, poderíamos chamar de um modus vivendi. É a maneira de viver minha e tua precisa ser um evangelho vivo, contagiante, impactante, transformador, que transformou a minha vida e transforme a vida do outro. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, faculdade, na igreja que eu digo, na comunhão dos santos. Que pela misericórdia do Senhor, olhem para nós, olhem para mim e para você, e veja, louvado seja o Senhor pela vida sua, minha. Eu gostaria, como disse antes, de citar o nome de cada um, mas isso é o que eu desejo. E esse era o desejo. Ao refletir sobre essa palavra, eu resumi extremamente o que eu tinha a compartilhar. Num outro momento, talvez numa comunhão mais pessoal, a gente possamos nos enriquecer mais. Mas essa reflexão eu queria deixar. E para terminar, eu vou usar uma figura, uma pequenina história, que vai nos... Eu não creio, não é questão de que isso é necessário, mas eu queria contar essa figurinha, essa expressão, e que possivelmente vocês conheçam, para ilustrar essa passagem transformadora de alguém que é miserável. Eu estou aqui falando miserável, estou lembrando quando o Senhor pergunta aos seus discípulos, e vocês? Houve um momento, que eu não vou citar agora, em que muitos abandonaram o Senhor, e o Senhor vira para os seus discípulos, e vocês também não querem ir? E a resposta que o Senhor recebe, mestre, a quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Onde entra a figura que eu quero lhes dizer? Num determinado momento, é história, é figurativo mesmo isso. Um determinado escravo foi adquirido em leilão. Sem aprofundar muito na história, mas no passado, quando as pessoas eram escravizadas, assim como você hoje tem um leilão de carro, de casa, essas pessoas eram objetos e eram leiloadas. Um determinado escravo foi obtido por meio de leilão por um novo senhor. Esse senhor que o adquiriu, óbvio, o levou para sua residência, para o lugar onde teria que estar, e logo em seguida, deu a este, até então escravo, uma carta de alforria, concedendo a este escravo plena liberdade. Toma, acabei de adquiri-lo
E a minha intenção era essa. Está aqui sua carta de alforria, você está livre. Sendo assim, este, até então escravo, tomou seu caminho e se foi, natural. Mas quase que imediatamente, para não dizer tão imediatamente, logo depois, esse escravo retorna. O homem que havia dado a liberdade para ele, ó, Lucas chegou, falei de você aqui. Onde estavas tu, ó Lucas? Então tá bom, esse é o Lucas de quem eu falava. E o antigo senhor, não entendendo o porquê daquilo, o questionou. E as palavras deste escravo foi: ninguém teria me libertado. Ninguém teria me libertado. Logo, de forma espontânea e voluntária, eu voltei. E a este que me deu uma liberdade, eu quero servir, enquanto eu viver. O Senhor, vocês sabem disso, mas é bom repetir. O Senhor nos comprou por um alto preço. E eu ia fazer algo que o pastor Júlio fez, ia dizer incrível, mas de forma extraordinária, Ele nos comprou e nos deu a liberdade de decidir segui-lo, servi-lo, adorá-lo, honrá-lo e louvá-lo. A decisão é minha, a decisão é tua. Mas nós fomos comprados por um preço imensurável. Não dá para dizer. Que valor? Sabemos pela palavra que foi um preço de sangue. E esse preço de sangue, se nós nos aprofundarmos na leitura dos evangelhos, quando essa trajetória que o Senhor estava tomando para chegar a Jerusalém, já era para entregar a vida dele. Então pensem nisso. Você e eu fomos comprados por um alto preço. Ele olhou para mim e para você e disse: este é meu. E se pergunte, para quê? Então a este Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o meu ser, todo o teu ser, para servi-lo, para adorá-lo, para amá-lo, para desejá-lo e para sermos uma bênção onde quer que estejamos. Que pela misericórdia do Senhor Ele faça com que essa palavra, e muito mais do que eu pude expressar, possa crescer e gerar coisas ricas em nosso espírito, em nosso coração, para a honra e glória dEle. Isso é o que eu queria compartilhar com os irmãos, e que o Senhor, pela misericórdia dEle, nos abençoe. Amém.